Você pode ter um contínuo de baixa naturalidade. Vamos pegar, por exemplo, florestas de plantio que acabaram de ser plantadas, né? Acabou de fazer o plantio. Ela teria baixa naturalidade em comparação com uma floresta madura, que seria de alta naturalidade. E aí você tem o gradiente de naturalidade. Uhum. E aí, ao longo desse gradiente, você tem pode achar diferentes pontos onde a sua floresta pode chegar. Seriam as trajetórias. Então, ela pode parecer mais como uma floresta secundária, ou uma realmente primária, ou uma instalação de 30 anos ou 40 anos. E aí a gente acha que abordou esse tema de naturalidade no artigo e acha que ele é mais interessante do que sucesso ou insucesso, porque ele é objetivo e não subjetivo, né? Que eu chamo de sucesso. Para mim, sucesso pode ser diferente do que é sucesso para vocês. Uhum. Eu amei isso, Vinícius. Eu amei essa naturalidade aí, não falar sucesso. Então, eu tentei entrar em contato com a mulher que criou esse termo, mas ela não me respondeu, infelizmente. Para a gente elaborar melhor, né? Mas eu acho que já foi útil no trabalho. Hoje essa discussão está bem forte. Eu vou mandar para a Letícia um artigo que saiu muito recente sobre como é que é o título? Grandes mudanças da dinâmica de florestas no mundo em mudança, uma coisa assim, o título do artigo. Discute exatamente isso, qual que é essa referência nossa se tudo está em mudança, entendeu? Sim. Então, isso foi bem discutido no passado, do tal dos novos, como é que chamava, Débora, o cara lá da Austrália? Novo ecossistema. Novos ecossistemas, tal, que foi retomado agora, mas que essa coisa que esse trabalho trata. Eu também não conheci esse trabalho, que trata esse indicador de novos sistemas, seria um indicador de naturalidade, né, que é bem interessante mesmo, uma coisa bem legal, que eu acho que foi bem oportuno ter sido incluído no trabalho do Vinícius. Eu acho que ele deve insistir ainda de fazer contato com essa mulher, porque pode ser que seja um indicador mais interessante do que esse que a gente está chamando de novos ecossistemas, né? Que aí a gente trata de uma questão do quanto mais próximo da condição natural aquele ecossistema está, né? Então, isso é a naturalidade. Tá? Então, eu vou mandar para a Letícia e aí ela repassa para vocês, tá? Muito obrigada. E geralmente eu vejo que o pessoal da geografia usa muito o wilderness, né? Tipo, o mais selvagem. E gostei muito de ser o mais natural, né? Alguma coisa assim. Eu achei muito interessante, muito legal. Queria comentar sobre isso. Mais alguma dúvida mais? Eu saí? Não. Vocês estão me ouvindo? Não, Sim. saiu não. Eu tinha mais uma observação, mas eu acho que é bem rápido também. E apesar de não ser exatamente esse o objetivo, o foco do trabalho, mas que eu achei que, lendo, achei interessante de discutir, no final fala também que são mais ou menos 20 anos, né, necessários, e que isso tem uma relação com a presença da fauna também, né? Eu achei um artigo que mostra que a fauna normalmente se recupera com 20 anos, mais ou menos. Sim, eu até citei lá no final, né? Então. E aí eu queria mesmo perguntar mais ou menos essa questão, que eu tenho estudado fauna por muito tempo, né, defaunação mais especificamente, e sempre tive curiosidade de ver, de ter mais resultados, ver mais algum artigo, alguma coisa que fale sobre como que os bichos e as interações da fauna com a flora e todas essas questões podem estar relacionadas com a restauração e como que isso pode acelerar ou auxiliar nesse processo.
Eu queria ver se você tem alguma realmente falta. indicação de artigos que falem sobre isso, que incluam a fauna como um link importante nessa questão toda, sabe? Olha, como eu fico muito com a vegetação, eu não acho que eu não tenho uma referência para isso. Deixa eu pensar. Eu vou olhando aqui nas minhas referências e se eu achar, eu te falo. Tá bom. Mas realmente a fauna, o que eu vejo muito assim de indicadores que eles usam é normalmente aves, o pessoal da Austrália usa muito formigas também. Uhum. Inclusive, sai um artigo recente agora, eles mostrando qual seria a área de amostragem apropriada para você monitorar formigas em áreas em restauração. Sim. É um artigo recente que saiu agora, achei bem interessante, porque o outro capítulo da minha tese é sobre área de amostragem, mas também para vegetação, né? Eu sempre trabalhei mais com vegetação, desde a minha graduação foi mais com vegetação. Eu acho que a Débora pode informar melhor sobre fauna. A gente tem alguns estudos no Brasil, mas muito poucos ainda. E temos com besouros, com formigas, aves, né, que tem inclusive da Fernanda Ribeiro, que trabalhou com redes de interação. Eu estou mandando para vocês já, tá? Ela foi orientada do Ricardo. Tem com polinizadores, que é o da Paula Montoya, com morcegos, que é um doutorando do Marco Aurélio Piso, ele fez lá em Araras, nas áreas restauradas de Araras, e no mundo tem vários estudos na Costa Rica, no grupo da Karen Hall, e da Carla Catterall, que é na Austrália. Esses são os trabalhos mais emblemáticos, assim, mais citados, mais comuns. Mas, ali no LERT, a gente está fazendo uma revisão bibliográfica sobre restauração e fauna. Então, a Ida faz parte desse trabalho, o Lucas, e a gente fez uma busca e agora a gente vai passar para a etapa de analisar cada um dos artigos para realmente saber o cenário mundial. O que a gente tem de estudo, né? O que eles estudam? Quais são as variáveis estudadas? Quais são os grupos taxonômicos da fauna mais estudados, né? E a partir daí a gente mostrar, esses grupos são mais estudados, esses muito poucos, por quê? E talvez isso funcione como um incentivo, né, para futuros estudos sobre fauna em restauração. Sim. Tem uma meta-análise que foi feita pelo Renato Croseles, né, que foi publicado em 2016. Mas chama... não é Mas ele traz, porque fala de sucesso da restauração florestal, mas ele traz vários indicadores, e alguns deles são da fauna também, não é só vegetação. Sim, mas o nosso é focado só na fauna e variáveis relacionadas ao monitoramento de fauna ou avaliação pontual de fauna em restauração. Então, vai ser um pouco mais aprofundado. Sim, Agora, eu só lembrei de uma coisa que talvez seja interessante, que eu participei de um projeto, depois que eu terminei o mestrado, onde a gente trabalhou com 4 áreas em processo de restauração, ali no Rio Grande, entre Minas Gerais e São Paulo. E era um projeto grande, onde cada grupo trabalhou, cada grupo de pessoas, né, de investigadores, trabalhou com um grupo de organismos. Então, eu fiquei com a parte, por exemplo, de vegetação, de florística, chuva de sementes, mas teve o pessoal que fez com mamíferos em florestas em restauração, teve o pessoal que fez com aves, tem também de abelhas. Depois, se vocês quiserem, eu posso procurar os artigos, né, se já foram publicados, e posso te passar. Eu adoraria, quero ver. Eu não sei se todos foram publicados, mas alguns eu sei que já foram. Super legal.
Sim, eu fico, porque além da dispersão de sementes, que é o mais falado, né, tem a questão também que os herbívoros podem controlar a monodominância de algumas espécies, a questão de fertilização do solo por fezes, tem outras questões também que seriam super interessantes de serem incorporadas em restauração e avaliadas, né, então eu fiquei muito com essa dúvida, mas muito obrigada, eu vou olhar os artigos também, esperando ansiosa para ler a revisão de vocês. Pessoal, tranquilo? Cadê? Quem que vai perguntar? Sou eu. Pode falar. Eu só queria fazer uma observação, professor, que essa revisão da Débora, eu acho que vai ser muito importante, porque, por exemplo, comparando com os resultados do Vinícius, que ele mostrou que, geralmente, que nos anos iniciais já, as áreas em restauração já têm um grande número de espécies que são zoocóricas, né? E isso está intimamente relacionado à dispersão e atração da fauna, né? Enfim. Então, tipo, claramente há uma lacuna de conhecimentos que não estão sendo produzidos, não estão sendo pesquisados, né? Interessante. Parabéns, Débora. Obrigada. Só uma questão que eu acho que é importante vocês pensarem, eu estou mandando aqui um outro artigo para, já mandei 3 e-mails para a Letícia aí para o grupo de artigos, mas vocês pensarem o seguinte, quando a gente fala de fauna, geralmente a gente fica pensando na fauna que a gente conhece, na fauna grande, principalmente relacionada com dispersor, que também é super importante. Mas a gente não fica pensando muito na fauna, por exemplo, de polinizadores, dos insetos, nas abelhas, desse grupo todo. Então, eu preciso um pouco de cuidado com essa questão, porque muitas das vezes a fauna que define a restauração da dinâmica da floresta não necessariamente é a fauna que está sendo monitorada, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque esse é um susto que nós podemos levar quando a gente faz essa questão de fauna. Então, todo mundo pergunta, por que está voltando a fauna? Que fauna, né? Que depende de que fauna que você está falando. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho que eu estou mandando agora para a Letícia, de genética, que foi muito interessante. Por quê? Por que nós pegamos? Pegamos áreas restauradas, já com 3 idades, e fizemos, comparando essas áreas restauradas com fragmentos, a parte genética dos adultos. Qual que era a hipótese? As áreas restauradas, ela tem menor diversidade genética do que as áreas naturais, porque a coleta de sementes foi mais restritiva, não pegou todos os genomas, etc. Tal. E isso se confirmou. Então, as áreas restauradas tinham uma diversidade, usamos vários indicadores de diversidade genética, as áreas restauradas tinham menor diversidade genética para os adultos. Mas, por sorte, no momento do projeto lá, a gente resolveu fazer isso para os regenerantes também. Então, comparar o regenerante da área de restauração com o regenerante das áreas naturais próximas. O artigo eu mandei para a Letícia, vocês vão levar um susto, porque não teve diferença estatística nos regenerantes, na diversidade genética das áreas naturais e as áreas em restauração. Mostrando, então, que nós estamos subestimando absurdamente o papel dos polinizadores em homogeneizar geneticamente essas áreas. Então, nós teríamos que estar incluindo esses monitoramentos de polinizadores, além dos dispersores, nessas áreas de restauração. Se a gente tem regenerante na área de restauração, certamente você teve polinizador, porque 90% das espécies são alógamas, mas depende de polinizador. Então, esse é um conceito que a gente precisa pensar com carinho aí, tá? Que fauna que a gente quer restaurar, tá? Tudo bem? Então, vou agradecer, Vinícius. Ainda nem considerando micro-organismo. Nem considerando micro-organismo, do solo e da planta, né? Então, é pior ainda. Então, pessoal, vou agradecer ao Vinícius, eu quero que o Vinícius puder continuar aí com a Débora, para ajudar na Débora. Vou agradecer muito o Vinícius está em Portugal, depois eu vou conversar com ele, dele nos ajudar nesse novo projeto, mas ele está lá,
Parabenizar o Vinícius, que realmente o doutorado dele foi excelente, está sendo até, nós estamos recomendando ele para o prêmio de melhor tese e tal. Então, parabéns, Vinícius, Vinícius já é um herói de aguentar a gente, né, no pé dele. O Fernando Martins, não sei se vocês conhecem, é um professor bem famoso da Unicamp, foi meu professor na Unicamp. Hoje ele está aposentado, né? Já aposentou, mas é o cara da fitossociologia, né? Então, o cara que criou a fitossociologia no Brasil, tal, junto com o George Shepard. Então, é um cara bem famoso e entende muito de análise estatística. Então, o Vinícius sofreu muito com as análises com o Fernando, então, acho que foi um baita aprendizado, não só aprendizado demais. Teórico, conceitual, mas um aprendizado de vida mesmo, para lidar com essas pessoas aí, com esses orientadores chatos que ele teve. Então, obrigadão, Vinícius, tá? Nada, imagina. E vou passar para a Débora. Eu acho que quem que leu o trabalho da Débora? Sabe, Isa? Quem que foi? Foi a Giovana, né? Isso. Tá bom. Então, a Débora... Como funciona, gente? Então, o que a gente está fazendo é, a Giovana fala um pouquinho do trabalho, como é que ela entendeu, quais é as dúvidas, etc. Aí ela coloca as dúvidas dela, que eu acho que foi bem legal aí com o Vinícius, coloca as dúvidas dela, mas de uma forma meio rápida, aí você responde, aí eles todos vão colocando as dúvidas, né, porque a maioria deve ter lido o trabalho. Então, você destacar mais essa questão do que é importante para eles em termos de crescimento conceitual, teórico, acadêmico, mas também crescimento de vida aí, tá bom? Então, a aplicabilidade do trabalho foi uma coisa que eu chamei bastante atenção, tá? De como que ele sustenta políticas públicas. Então, o seu trabalho é super legal nessa questão da complementação de área de restauração e conservação para sustentar a política pública. Então, vocês pensarem assim, só para dar uma introdução ao trabalho da Débora, né? O que vocês acham em termos de Brasil? Todo investimento que a gente faz em restauração hoje compensa no Brasil? O que a gente consegue restaurar em função do que é desmatado por dia? Muito pouco, né? Fosse muito real, nós todos parávamos de trabalho com restauração e íamos trabalhar com redução do desmatamento, porque é muito mais efetivo que qualquer ação de restauração. Então, nós estamos gerando um monte de áreas que vão ter que ser restauradas no futuro. Isso é bom em termos de emprego para vocês, mas é muito ruim em termos ambientais, né? Então, é isso que a gente estava falando no comecinho, que apesar de a gente investir muito em restauração, efetivamente, para esse investimento político para reduzir o desmatamento, a gente faz muito pouco ainda, né? Tanto que não conseguimos ter efetividade, tá? Então, e estamos numa escola de agronomia. Muitas das pessoas que estão lá decidindo o desmatamento foram professores de vocês ou são colegas de vocês de formação, tá? Então, pensem nisso com carinho. Então, vai lá, Gi. Brigadão, Gi, de novo, viu? Para você, para a Isa, que leram também os artigos, ao João, já agradeci, que leram os artigos, que eu acho que é uma forma interessante aí da gente seguir depois, né, Letícia, dando responsabilidade para um, porque aí aquela pessoa se aprofunda naquele tema e passa para os outros. E tento chamando, se puder, o autor do artigo estiver junto, ainda melhor ainda, tá? Obrigadão, Débora. Nossa, é um privilégio, né? Tá bom? Então, ó, eu vou ter que sair, vou pedir desculpa para vocês, eu entro numa reunião do Ministério de Ciência e Tecnologia agora, às 11, mas deixo vocês aí bem acompanhados, tá bom? Obrigadão todo mundo, viu? Tamo junto, tá bom? Muito obrigada, professor. Obrigada, Verdade. Obrigado. Obrigado, Débora. Obrigada, Ricardo. Tchau. Tchau, beijão. Tchau, Ricardo. Então, pessoal, bom dia, né? Quem não me conhece, eu sou Giovana, é um prazer estar aqui falando, ainda mais com a autora, né? É um privilégio a gente estar fazendo isso. E eu não sei se está tranquilo para ouvir para todo mundo. Tem que falar um pouco mais alto. Não, tá tranquilo. Então, assim, né? O artigo da Débora, ele traz dois questionamentos, né? Como a restauração ativa pode, então, realçar essa diversidade beta de espécies e as funções na escala de paisagem, então, comparando com os fragmentos florestais, e também quais os atributos funcionais estão distribuídos entre os fragmentos florestais e os plantios de restauração.
Eu achei interessante ali na parte da introdução, que ela traz que grandes partes dessas áreas que a gente tem hoje, que são conservadas da Mata Atlântica, são áreas que não são necessariamente áreas protegidas, né? São áreas que seriam presentes em áreas de reserva legal, ou então, às vezes, áreas de APP dentro de propriedades privadas, né? E com isso a gente tem uma influência, então, quanto a restauração vai estar ligado com essa conectividade entre os fragmentos ali, né? E aí, no Materiais e Métodos, ela é numa área de um ecótono regional entre Floresta Atlântica e o domínio do Cerrado, que então é uma área que vai ter uma alta diversidade, altas taxas de endemismo, né? E como cita também, são áreas bem antropizadas, que têm bastante influência antrópica, assim, né? Tanto como área de gado, área de cana-de-açúcar. E aí ela fez o levantamento dos dados de atributos funcionais, a parte de taxonomia, métricas funcionais, trouxe questões de diversidade alfa, como riqueza de espécie, diversidade de Shannon, a diversidade de Simpson, que são dados que representam como que quais são os números de espécies daquela região, ou então quais são os pesos entre essas espécies, né? Qual que é a probabilidade dessas espécies raras estarem ocorrendo numa mesma região. E traz a questão de taxa alta, de taxas de diversidade e de dominância também. E aí, nas discussões, né, ela vem, traz vários, discute ali as questões dos resultados, né, quais foram os resultados que obteve. E eu achei interessante que teve uma influência essas áreas de plantio, né, que seria até um pouco isso que eu tenho, o questionamento que eu tenho, que essas áreas de plantio elas estão enriquecendo, então, a paisagem, né, as áreas de fragmento. Uhum. Sua dúvida qual é, Giovana? É que, assim, essas áreas, você concluiu que essas áreas de plantio, que como a gente está incrementando espécies na região, elas estão influenciando na paisagem local, né? Então, está tendo um aumento da diversidade, né? Uhum. Embora a gente tenha... Só para esclarecer, vocês entendem o que é diversidade alfa e o que é diversidade beta? Assim, meio por cima, Pessoal, assim, que a vocês estão me gente escutando? meio complicadinho, assim, de quando tu lê e alguém explicando é diferente, assim, né? A diversidade alfa é a seguinte, eu vou num fragmento e faço um levantamento da área. Eu vou ter um número X de espécies daquela área. Eu posso considerar isso como uma diversidade alfa. Agora, se eu vou para vários fragmentos de uma região, ao redor de Piracicaba, por exemplo, e faço um levantamento da diversidade alfa de cada fragmento, certo? Então, cada fragmento tem a diversidade alfa. No conjunto, eu posso calcular a diversidade beta, que é a dissimilaridade que eles têm entre si. Então, qual o grau de diferença que eles têm? Então, foi isso que a gente fez nesse trabalho. A gente calculou a diversidade de cada fragmento nativo, né, de área nativa, a diversidade de cada diversidade do conjunto de áreas, certo? Quão distintas elas eram entre si. Quanto maior a distinção, em termos de composição, mais próximo o índice fica de 1. Quanto mais parecidas, mais distante de 1, mais próximo de 0, certo? Então, esse é o primeiro ponto. A gente observou que, quando nós somamos as restaurações, né, na paisagem, então, fizemos lá o levantamento da diversidade local de cada área, mas quando a gente coloca todo mundo junto, incluindo as restaurações, a gente observou que aumenta a diversidade da paisagem. Ou seja, as restaurações estão trazendo espécies que a gente não observou nos nossos levantamentos, né? Isso é um ponto positivo, porque a gente quer que a restauração tenha um efeito positivo ali na diversidade, né? E aí é que entra um ponto importante. Então, a seleção de espécies, para a gente utilizar nas restaurações, é uma etapa fundamental,
não posso escolher qualquer uma, né? Que espécies a gente tem que priorizar? As espécies que são daquela região, daquele tipo de vegetação daquela região, que não sejam exóticas, né? E focar especialmente nas espécies que se tornaram raras por conta da redução do habitat, né? E focar também nas espécies que têm uma população muito baixa, né? Então, as espécies que têm um número baixo de indivíduos. Outro ponto importante que a gente observou, existem algumas características funcionais que ainda não estão sendo, que as restaurações ainda não estão contemplando. Por exemplo, as espécies secundárias e tardias. Então, observou é que tem uma predominância de espécies pioneiras nas instalações. E qual o problema disso ao longo do tempo? Pensando em sucessão. Odé, aqui cortou para mim um pouquinho. Você poderia repetir o final? Que eu nem entendi a pergunta. Tá, vou repetir. A gente observou que tem uma predominância de espécies pioneiras nas restaurações. Uhum. Certo? Então, qual o problema? Um problema que a gente pode observar em longo prazo? Com restaurações que têm predominância de pioneiras. Que essa floresta não vai se manter, assim, vai continuar, não vai entrar num clímax, assim. Exatamente. Então, a gente fez tanto esforço, né, investiu tanto dinheiro e foi feito tanto trabalho para manter essas áreas em pé, só que ao longo do tempo elas podem não sobreviver por uma questão sucessional, né? O ciclo de vida das plantas pioneiras é mais curto do que as não pioneiras. Então, isso também enfatiza a importância dessa etapa, que é a seleção de espécies para restauração ativa, né? Tô falando de restauração ativa, que foi o foco desse estudo. Não sei se eu respondi, Giovana. Você ficou com mais alguma dúvida? Não, respondeu sim. Eu tive mais uma dúvida, que era que você notou também que as sementes presentes no banco de sementes, eles eram sementes mais pequenas e eram sementes que não eram dispersas por animais, né? Seria isso? São O que pioneiros, predominou, o que predominou nas restaurações foi, além das pioneiras, as espécies de semente pequena, espécies com densidade da madeira baixa, né, já que a gente tem predominância de pioneiras, e espécies não zoocóricas, que são aquelas que as suas sementes são dispersas pelo vento ou pela pressão, né? Por isso, tudo está associado com as pioneiras mesmo, né, Débora? Sim, são O características tamanho do já... semente, a dispersão, tudo, né? Sim. Agora eu estou escrevendo um outro trabalho que é falando de quem são essas espécies, né? Porque aí nesse artigo a gente não tinha espaço para ficar discutindo ou apresentando mais resultados sobre quem são essas espécies, né? O que predominou aí são por exemplo, espécies de espécies pela fauna na restauração. Tapirira guianensis, né, que tem fruto pequeno, é zoocórica, mas é fruto pequeno, e essas foram as que mais predominaram. Também as Myrcines, não sei se falando espécie fica ruim para vocês. Vocês conhecem as Myrcines? As Myrcináceas? Sim, acho que as duas estão tranquilas. Sim. Então, elas têm fruto pequeno, são zoocóricas, mas com fruto pequeno. E foram as que predominaram, né? Entre as zoocóricas nas restaurações. Mas faltam, né, espécies de fruto maior e com semente maior. Aí vocês podem me perguntar, mas a gente não tem os dispersores
a fauna dispersora de sementes grandes naquela região. Realmente a gente não tem muitas espécies, aves ou mamíferos que dispersam plantas, frutos maiores, né? Então, por que plantar essas espécies? Não, a gente perde uma diversidade filogenética enorme, né? São grupos mais basais, né? E eles demoraram mais tempo evoluindo, né? Estavam em coevolução com os animais e são grupos super importantes, né? Esse é um ponto. Mas se a gente for pensar, estou pensando em dispersão de semente, e outras funções que essas plantas têm, né, na comunidade? Por exemplo, atrair a fauna polinizadora. O jatobá é um exemplo. Né? O jatobá é polinizado por insetos, a flor é polinizada por insetos, o fruto é disperso pela anta. A gente tem anta lá no canavial da usina Batatais? Não tem mais. Só que plantar jatobá é importante porque é uma espécie que interage de outras formas com a comunidade, né? Tanto com polinizadores, a gente é uma leguminosa que fixa nitrogênio no solo, então ela está relacionada com os processos ecossistêmicos, né, de ciclagem de nutrientes. Então, a gente tem que expandir um pouco a cabeça e não pensar só em uma caixinha, né? Então, se a gente não tem mais anta, eu não vou plantar jatobá porque ele não vai dispersar. Não, vamos pensar que é uma espécie que exerce outras funções, que tem outras interações na comunidade. E também esperar que um dia, quem sabe, os animais possam ser reintroduzidos também nessas áreas, né? Então, que a refaunação, né, que ainda é um tema muito novo e pouco estudado, é importante a gente pensar, né, futuramente. Tá, vamos criar florestas ou outros tipos de vegetação, né? Mas e a fauna? Nem sempre a fauna retorna espontaneamente. Então, como fazer isso? Sim. E assim, Débora, você acredita que essas espécies que estão aqui em casa, passa um monte de carro na rua direto. Mas assim, você acredita que as espécies que estão sendo inseridas nos plantios, elas vão estar enriquecendo também as florestas, os fragmentos que a gente tem conservado, vão estar chegando a polinização até lá, as sementes? Você diz o que tem nas restaurações ir para os fragmentos? Isso. Eu acredito que possivelmente sim, se existir uma atividade de dispersores, de polinizadores que seja efetiva aí na paisagem. Só que depende da distância também, né? Depende da distância da área, de uma área com a outra, porque tem algumas espécies, por exemplo, que elas só se dispersam por alguns metros, outras já são quilômetros, né? Aves, por exemplo, podem voar por quilômetros até chegar em outra área, mas se você for pensar em outros animais, por exemplo, pode ser que não. Então, depende da distância de um fragmento ao outro. Inclusive, a questão da distância é um dos principais preditores, né, do sucesso, né, da restauração. Mas a gente fez essas análises para esses dados. Quais métricas de paisagem, assim, distância de fragmento, cobertura, conectividade, e nenhuma delas teve um efeito sobre a riqueza e a abundância dos regenerantes. O que a gente tem discutido, né, não está pronto esse trabalho ainda. O que a gente tem discutido é que, provavelmente, em restaurações jovens como essas, que tem de 3 a 10 anos, 3 a 7 anos, o mais importante do que as características da paisagem é a manutenção da área. Então, se a gente se a gente faz manutenção da braquiária, o controle das formigas, isso é mais importante para esse estágio, para essas idades de restauração, do que o entorno. Isso para esse cenário, essas áreas estudadas,
naquele contexto. É isso que a gente tem encontrado. Mas, de fato, se a gente tem uma paisagem com maior quantidade de vegetação, a chance de chegar propágulos, né, sementes, para uma área que foi restaurada é maior, né? Vocês concordam? Agora, o que a gente precisa é fazer mais estudos como esse, e com áreas restauradas mais antigas. Né? Aí, sobre a sua pergunta, né, se as restaurações podem fazer o contrário, né? Elas dispersarem sementes, né, para as florestas nativas. Eu não conheço nenhum estudo que tenha feito isso. E eu acho que a melhor ferramenta para avaliar seria estudos genéticos, né? Sei lá, avaliar a genética das plantas mães em áreas restauradas e estudar regenerantes em áreas nativas próximas, sei lá. Tem que fazer um desenho aí para estudar isso, um desenho de estudo de campo. Mas eu vejo que a única forma de a gente entender se as restaurações estão fazendo esse processo inverso. Sim, é porque ali no seu trabalho propôs que essas áreas restauradas estariam aumentando a diversidade na paisagem, mas isso porque essas áreas, essas mudas estão sendo inseridas na paisagem, né? Não necessariamente que elas estão se dispersando. Não, esse processo a gente não avaliou, a gente fez uma fotografia da situação. Agora, entender como as áreas se comunicam, isso quem tiver a fim de fazer, a gente pode escrever um projeto sobre isso. Ficaria fantástico, né? Só nessa conversa de hoje já rolou várias ideias aí que dariam vários projetos. Sim, nossa, é um mundo infinito, né? De ideias e coisas a serem feitas, né? Que nem trabalhar com fauna. Tem um levantamento de aves lá e de formigas. Mas é ainda muito pequeno, né? Os pesquisadores fizeram estudos bem pontuais. Então, assim, precisamos juntar esforços para estudar a fauna nas restaurações. Débora, você falou da refaunação, né? Eu sei que tem alguns projetos, algumas iniciativas de reintrodução, por exemplo, na Floresta da Tijuca, Jacutingas em São Francisco Xavier e outros exemplos. Mas você já viu algum exemplo na restauração? Assim? Em restauração, não. Nunca, né? Nem fora do Brasil. Nem fora do Brasil. Vocês terem uma ideia, né? O professor Wesley Silva, da Unicamp, ele estuda as áreas restauradas ali da fazenda... como chama? Em Santa Genebra? Esqueci, em Souza. Já aquele vídeo, né? Eu sei qual é, mas eu não lembro o nome. Esqueci o nome agora. É o nome de uma metácia, acho. Enfim, e aí ele viu uma apresentação dele, ele fala que a fauna, que às vezes a gente tem uma estrutura de vegetação bacana da restauração, mas a fauna não reside naquela área, naquela floresta. Ou seja, ela pode até passar por ali, eventualmente, mas residir é outra coisa. É quando isso para aves, né? Quando a espécie está nidificando, ela está se alimentando, ela mora na área. Isso ele não tem observado. Então, o que acontece com as restaurações? É como se fosse uma floresta vazia, sabe? Que não está conseguindo estabelecer a fauna e estabelecer, de fato, as interações. Então,
falta, né? A gente está plantando leucóricas, a gente está plantando espécies que atraem tanto os dispersores como polinizadores. O que acontece com as restaurações? Sim. É, porque a gente fala muito de desmatamento, mas a gente também esquece de falar de caça, né? E do quanto isso influencia diretamente nos projetos de restauração. Não adianta a gente atrair, se a gente atrai num ambiente que ela é completamente Cortou a sua fala. controle de caça seria uma boa. Ai, cortou. Não, eu tinha falado que a questão da caça, né, que ela ainda é muito presente, principalmente em área rural. E a gente fala muito de desmatamento, mas a caça, aliada ao desmatamento, também tem um efeito que é diretamente visto nessa restauração, que a gente pode até atrair, mas aí o bicho é atraído numa armadilha, praticamente, né? Uhum. É. E outra questão, né, várias populações da fauna são muito associadas. A caça já tem um histórico de redução, né, de população. Então, não sei, talvez a conexão entre áreas, unidades de conservação e reservas legais, propriedades rurais, então tem que ter um esforço que não é só do proprietário, né? Tem que ser no âmbito de bacias hidrográficas. Sim. No âmbito bem mais amplo, né? Então, porque fazer uma restauraçãozinha no meu quintal dificilmente vai ser efetiva, né, em longo prazo, em termos de recuperar flora, fauna e interações. Eu penso que é muito importante. É, o mais difícil é interações, né? Desculpa, Isa. Não, pode falar, Letícia, fala aí. Não, só que o mais difícil é recuperar a interação, né? Então, Eu penso que uma coisa que é muito determinante para a fauna é a permeabilidade da matriz, né? E a gente vê um contexto em que a matriz é muito impermeável, então pode até ter fauna nos fragmentos, mas ela não consegue cruzar um canavial. Tem grupos mais especialistas, né? Que aí fica mais difícil ainda. Mas pensar talvez em como otimizar as ações de restauração de modo a aumentar a conectividade, né? Então, através de corredores ecológicos, de um planejamento de restauração, realmente planejar a restauração, né? Então, onde vai se localizar aquela reserva legal, restaurar a APP, né? Que funciona super como corredor e tal, mas é um desafio, né? Sim, e a gente tem que pensar, não quero desanimar vocês, né? A gente tem que pensar no princípio da adicionalidade. Né? Restauração não é só também para recuperar fauna, flora e interações. É também para proteger a margem dos rios, as nascentes, evitar erosão, para manutenção do fluxo d'água, qualidade da água. Então, tem outros benefícios, né? Outros serviços, né, que as florestas. Mas, assim, eu, Débora, quero recuperar funções, quero recuperar interações. Então, eu fico meio assim, nossa, onde a gente está errando, né? Onde a gente tem que melhorar? Sempre ficam essas perguntas, né, pairando na cabeça. Para recuperar a interação. Né? sim. Mas alguém tem alguma pergunta para a Débora, gente? A gente acabou se delongando, né? A gente começou a discussão 9h30. Não sei se o pessoal está cansado também. Então, qual a mensagem principal do trabalho, né? É isso. E as florestas têm uma importância, elas são insubstituíveis, as florestas nativas são insubstituíveis em termos de diversidade. As restaurações podem complementar, né, a diversidade de plantas, estou falando de plantas,
numa escala mais ampla, né, numa escala regional, porque a gente observou que a diversidade alfa, a diversidade de cada restauração é muito baixa ainda, mas no conjunto elas contribuem para uma elevação da diversidade da paisagem. E como é fundamental essa seleção de espécies, né? A seleção de espécies acho que é um ponto crucial. E somado a isso, a importância que tem os proprietários rurais nesse cenário, né? Em conservar as áreas nativas que eles têm e recuperar aquelas que foram eliminadas. Vamos fazer pelo menos o que a legislação manda, né, pessoal? Eu acho que é isso que é importante. O que mais? Ninguém mais tem dúvida. Todo mundo sabe tudo agora, gente. Mas se vocês tiverem dúvidas, nossos e-mails estão lá na primeira página dos artigos, né? Da Débora deve estar lá também, o meu está lá. Então é só mandar e-mail aqui para responder, ajudar no que for possível. Foi muito bom ter sido convidado para participar. Meio que de surpresa que o Ricardo me chamou, mas deu certo. E fico feliz que ele tenha escolhido o meu trabalho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E a gente está à disposição. Se precisar de alguma coisa, é só mandar e-mail aí que a gente... Também agradeço. Se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre essas análises, né, os resultados desse artigo, eu fiz uma apresentação no início do mês, e está gravada, está lá no YouTube, mas eu posso colocar lá no site do LERC, uma apresentação, eu explico cada uma das figuras, o que é interessante para algum de vocês, e também estou disponível. Quem quiser conversar, tirar dúvida, fazer algum comentário, alguma sugestão, tá bom? Muito obrigada, Vinícius e Débora, né? Eu falo em nome da organização desse evento, né? Que a gente tem feito um treinamento durante a pandemia, é mais focado para os alunos, a gente tem dado oportunidade para quem estiver interessado de participar. Então, a gente começou no dia 20 de abril esse treinamento, que vem trazendo, então, discussões de artigos, apresentações de alunos da pós-graduação, palestras também dos professores associados à Unifor, e aí agora a gente fez mini-cursos também de mini-curso de escrita científica, a gente está vendo agora possibilidades de mini-curso de QGIS também, mas ainda é futura, e também... trazer palestras relacionadas à saúde mental, mas isso ainda está sendo discutido, ainda vai ser no próximo mês, né? Então, muito obrigada por terem feito parte disso. A gente agradece pela disponibilidade de vocês e o tempo que foi dispensado em vir aqui e compartilhar. Muito obrigada mesmo. E é isso, então, muito obrigada. A gente continua em contato. Eu já mandei os artigos que o Ricardo sugeriu sobre fauna para o pessoal, mas se vocês tiverem algum artigo também que quiserem divulgar, é só mandar no meu e-mail ou no e-mail do Newform. Eu vou escrever aqui. Tá, que eu vou marcar um contato. Letícia, eu vou colocar o link da apresentação aqui no chat, pode ser. Tá. Sim. E aí, quem sabe surge uma ideia de mestrado, doutorado, o pessoal já fala com vocês. Então. Obrigada também ao pessoal que tem participado, praticamente todas as atividades.
acredito que tem sido muito positivo também para todo mundo, né? Porque a gente tem agregado muito conhecimento nesse tempo de pandemia, apesar da dificuldade que esse momento traz, né? Muito desafiadora, mas que a gente possa fazer o possível para nos manter em contato e, além disso, produzindo também em diferentes proporções, cada um sabe a melhor forma, mas a próxima discussão de artigo é segunda-feira com o Paulo Molim, que eu vou mandar, ele ainda não me enviou os artigos, mas vou mandar para vocês, e hoje com a Marina também sobre termos usados em restauração. A Marina Duarte, ela falou no último encontro, sobre o emprego de alguns termos de forma errada, né? Por exemplo, bioma e outros exemplos, bioma Mata Atlântica e outros exemplos. Aí hoje ela ainda vai trazer mais exemplos e o porquê esses termos podem estar certo ou errado, enfim. Vai ser bem legal também. Muito obrigada, gente. Os links estão aqui, então. Mas eu vou mandar também para o pessoal. Primeiro. Até mais, então, gente. Obrigadão. Quando que vai ser a aula da... É hoje às 2, então. Débora. Tchau, gente. Da Marininha? Oi? É hoje às 2. Ah, tá bom. Se você quiser, eu posso mandar o link para você. Tá bom, me manda, por favor. Mando sim. Legal. Eu mandei aí, ó. O primeiro vídeo é um bem curtinho que eu fiz com a TV USP. Com resultados principais desse trabalho. E o segundo é uma apresentação aí já de 1 hora, se vocês tiverem interesse. Tá aí o link, tá bom? Legal. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Dé. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, Um abraço. pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.